Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre as complicações crônicas da diabetes, também conhecida como complicações tardias. O que é isso de complicações crônicas? São doenças secundárias que se desenvolvem em função da diabetes, que é a doença primária ou a doença de base que causa essas outras doenças. Podemos dividir essas doenças ou essas complicações em macrovasculares e microvasculares. Macrovasculares são as doenças que ocorrem devido a lesões nos grandes vasos sanguíneos. E microvasculares são aquelas relacionadas às lesões nos pequenos vasos sanguíneos. Com relação às microvasculares, nós temos a nefropatia, a retinopatia e a neuropatia. Já com relação às macrovasculares, temos a doença coronariana, o acidente vascular cerebral e a doença arterial periférica. Antes da gente começar a falar das complicações microvasculares, eu queria te pedir que você que ainda não é inscrito nesse canal, subscreva. É muito importante porque você faz crescer essa corrente do bem e mais pessoas passam a ter conhecimento e aprendem a gerir melhor a diabetes. Vamos falar então da nefropatia. O nefro é a unidade funcional do rim. Nós temos, para você ter uma ideia, cerca de 1 milhão de néfrons em cada um dos nossos rins. Esses néfrons, é lá dentro dele que acontece a filtração, ou seja, o sangue passa por ali, por uma estrutura chamada glomérulo, e é filtrado. Parte do que é preciso para você manter as suas funções vitais retorna para a sua corrente sanguínea, e o que não é necessário vai ser expelido através da urina. Quando nós temos uma hiperglicemia, há um aumento da pressão. A arteríola que leva o sangue para dentro daquele novelinho é um emaranhado de fios que parecem novelos mesmo, glomérulo, que fica dentro de uma cápsula, e aqui acontece a filtração, pois quando mais sangue entra dentro desse emaranhado aí, maior é a pressão, acontece uma hiperfiltração. Quando acontece essa hiperfiltração, essa pressão aumentada vai levar à morte de células que formam a barreira desse sistema de filtração. Havendo essa morte dessas células, os podócitos, o que vai acontecer aí? Vai começar a vazar para a sua urina coisas que não deveriam. Proteínas importantes como a albumina, elas começam a vazar. Nós temos aí um fenômeno chamado proteinúria ou albuminúria. Além disso, nós temos aí essa lesão desses capilares. Havendo lesão, vai culminar com obstrução. O espessamento desses capilares, eles perdem a contratibilidade, essa irrigação sanguínea vai ficar cada vez mais complicada, justamente por causa da obstrução, do espessamento. Vai haver aí formação de microtrombos, que são pequenos coágulos que vai provocar essa obstrução. Quando você tem tudo isso nesse sistema sofisticado de filtração que são os nossos rins, você vai ter o quê? A morte ou a falência dessa estrutura, ou seja, o brinquedo quebra. Quando isso acontece, a gente está diante de uma falência renal e a pessoa vai caminhar para diálise. Não sei se você sabe, mas a maior causa de doença crônica renal na Europa é a diabetes. Então, a pessoa que tem diabetes, não importa se é tipo 1, se é tipo 2, ela tem que ter um controle apertado da glicemia dela. Ela não pode fazer, ou ela deve evitar sempre, no que depender dela, os picos de glicemia. Vamos falar então da retinopatia, Cíntia? Retinopatia, sim, retino vem de retina e patia, como a gente viu, de doença. Então, a retina é uma estrutura muito nobre do nosso olho, que fica lá no fundo do olho e que responde pela formação da imagem. A imagem se forma ali e logo é enviado um impulso nervoso para o cérebro para decodificar essa imagem. É dessa forma que a gente percebe o mundo à nossa volta. Mas acontece que, mais uma vez aí, o fenômeno da hiperglicemia desencadeando lesão desses vasos.
Quando acontece a lesão desses vasos, desencadeada pela hiperglicemia, a gente vai ter a disfunção endotelial, né, que é aquele tecido que reveste aquele vaso, ou aquele capilar, no caso. Então, gerando uma série de problemas que vai culminar com a isquemia, ou seja, esse tecido aí nobre, ele deixa de ter a irrigação e a oxigenação necessária. Além disso, quando esse vaso enrijece, que esse sangue deixa de irrigar suficientemente, quando há essa obstrução devido a essas lesões, o que a gente vai ter aí? Primeiro, extravasamento de fluidos, de líquidos, que a gente chama de exudado, para esse tecido. Quando isso acontece, por exemplo, na região central do olho, que é a nossa mácula, a gente diz que há aí um edema de mácula. Outro problema que acontece e que responde por essa perda gradativa da nossa retina, dessa zona tão nobre que permite que a gente enxergue, é que nessas áreas isquêmicas, onde teve ali a morte tecidual, você vai ter o quê? Uma tentativa do organismo de formar novos vasos, neovasos, neo vem de novo, para dar conta da irrigação. Só que esses vasinhos novos que se formam, eles são muito frágeis e a emenda sai pior do que o soneto. Por quê? Porque esses vasos rompem com facilidade e há extravasamento de sangue. Havendo esse extravasamento de sangue mais esse exudado aí, você vai ter perda da visão. Então, a retinopatia, ela é uma complicação da diabetes muito frequente. As pessoas não dão conta porque quando o dano vai acontecer, quando começa a ver o dano, é porque as complicações já estão instaladas e é preciso prevenir, não só indo, claro, ao oftalmologista anualmente para fazer essa consulta, mas sobretudo fazendo o controle da glicemia. Mais uma vez aí, a grande vilã é a hiperglicemia. Então, evitar ter picos de glicemia, fazer a parte que cabe a si. Esse equilíbrio da glicemia também passa por uma alimentação saudável, pelo exercício físico, não só pela toma da medicação. Porque as pessoas, eu vou bater sempre nessa tecla, que tomam a medicação muito certinha, mas que não fazem as outras partes, né? Não fazem uma alimentação equilibrada, não fazem um exercício, elas tendem a vir a ter complicações tardias. É muito importante, então, que a gente entenda que a prevenção da hiperglicemia, o controle pressórico são fundamentais para evitar a progressão da doença, além, é claro, do exame de rastreio. Então, se você tem diabetes e está me ouvindo, se você é familiar de alguém com diabetes, há quanto tempo você não vai para uma consulta com um oftalmologista? Pense nisso. Eu gostaria de lembrar que a gente está numa série de vídeos sobre diabetes e se você não viu os vídeos anteriores, é importante que você veja. Se você tem algum comentário sobre o assunto, deixe na descrição do vídeo que eu tenho o maior prazer de responder. Além disso, a sua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa. A gente pode fazer novos vídeos para esclarecer essa dúvida. O mais importante aqui é a gente criar uma comunidade, uma corrente do bem, para que mais e mais pessoas tenham conhecimento sobre a diabetes e sobre a melhor gestão da doença.